Bem-vindos ao 19º objeto de aprendizagem. Hoje vamos falar sobre a área de informação, o logotipo e a estrutura de navegação. Vamos então começar pela área de informação. Os elementos clicáveis, ou seja, os links e os botões, devem ser claramente identificáveis dos restantes elementos na página. Esta identificação passa normalmente pelo uso de uma cor diferente e ou outro tipo de decoração, como por exemplo o sublinhado. Deve-se, portanto, evitar usar cores sóbrias para os links como o preto e o cinzento, pois estes são normalmente usados para os textos, que não são clicáveis. Deve-se também evitar usar apenas o negrito para identificar links, pois por vezes poderemos querer evidenciar alguma palavra ou frase em negrito e isso irá criar uma inconsistência entre coisas que estão a negrito, são clicáveis e outras não são clicáveis. Uma vez definido o aspecto dos links, esse aspecto deve ser mantido idêntico e consistente em todas as restantes páginas do site. Vamos então ver os botões. Ora, os botões devem ter o aspecto de um objeto clicável, normalmente usando uma cor de fundo num formato quadrado ou retangular, e, em certos casos, alguma decoração que lhes dê uma perspectiva que simula um elemento que sobressai do ecrã e que pode ser carregado. As tabs, ou abas de navegação, devem também ter um aspecto visual que as identifique claramente como tal. O mais importante é que se perceba claramente qual tab está ativa e isto é normalmente feito usando a mesma cor de fundo do conteúdo que a respectiva tab mostra. Uma boa forma de verificar se a tab ativa é facilmente verificável é testar apenas com duas tabs. Com apenas duas tabs, muitas vezes, não se consegue distinguir imediatamente qual está ativa, pois o facto de uma delas estar numa cor diferente pode não dar pistas visuais suficientes que indiquem isso. Com três ou mais tabs, a tab ativa diferencia-se das outras de forma clara, mas quando temos apenas duas, não existe um termo de comparação para saber qual das tabs é a ativa. Títulos dos menus. Assegurar que os títulos dos menus são claramente perceptíveis. Os textos nos menus devem ser claramente perceptíveis de forma a que o utilizador consiga perceber à partida quais os conteúdos que irá ver se clicar num determinado link. Sempre que possível, deve ser evitado o uso de abreviaturas nos menus principais. Em alguns dos casos, em que o nome do item pode não ser suficiente para que os utilizadores consigam perceber qual o link de destino, podem ser usadas técnicas de Speaking Navigation, em que o item do menu inclui uma breve descrição da página de destino. Falemos então acerca do logotipo. Deve ser fornecido um acesso fácil e direto à homepage em todas as páginas do site. Muitos utilizadores voltam à homepage para iniciar uma nova tarefa ou para reiniciar a tarefa que estavam a realizar. Deve ser criada uma forma fácil e óbvia de permitir que os utilizadores voltem à homepage. Ora, o logotipo do site deve conter sempre um link para a homepage. No entanto, ainda há grupos de utilizadores que não têm este nível de experiência. Como tal, deve ser igualmente incluído um link no menu para aceder à homepage. O link para acesso à homepage deve ser preferencialmente escrito em português, como por exemplo a página inicial ou início, em vez de a homepage ou home. É possível usar uma imagem como link para a homepage, desde que seja claramente identificável com o seu propósito. Agora iremos falar sobre a estrutura de navegação. A navegação de um website deve permitir que os utilizadores tenham acesso aos conteúdos de forma eficaz e eficiente. Deve ser bem visível e consistente ao longo de todas as páginas,
pois é a forma principal que os utilizadores têm de navegar entre as várias secções e páginas do website. Para melhorar a sua visibilidade, os elementos de navegação devem ser agrupados e diferenciados dos restantes elementos do website, como, por exemplo, criar uma zona de navegação bem visível e separada do resto dos conteúdos. Deve ainda ser fornecido feedback sobre a localização do utilizador na estrutura do website. Devemos então fornecer sempre as opções de navegação. A navegação principal, por exemplo, deve estar sempre presente em todas as páginas do site e não devem existir páginas sem elementos de navegação que encurralem o utilizador. Essas opções não devem estar escondidas e devem ser claramente visíveis. Isto inclui elementos de navegação que parecem estar visíveis, mas obrigam o utilizador a passar com o rato em cima de cada uma para perceber qual deles corresponde à secção que pretende visitar. Devemos também sempre utilizar a mesma consistência ao longo de todas as páginas. A informação importante e os itens clicáveis, ou seja, blocos de navegação principais e secundários, devem ser colocados sempre nos mesmos locais ao longo de todo o website. Os utilizadores, à medida que começam a conhecer o site, antecipam a localização da informação no ecrã e começam a procurar os conteúdos da página mesmo antes da mesma ter carregado. Quando a localização dos itens se mantém constante, os utilizadores aprendem essa localização e usam este conhecimento para navegar mais rapidamente. Os links da navegação no site, ou seja, a chamada navegação global, devem ser claramente distinguíveis dos restantes elementos de navegação. Por exemplo, uma navegação local numa secção interior. E devem ser colocados consistentemente sempre nos mesmos locais. A criação de um sistema de navegação comum e igual em todas as páginas ajuda, assim, os utilizadores a aprender e perceber a estrutura do site. Deve ser, então, sempre fornecido feedback aos utilizadores sobre a sua localização no site. Esta informação dá aos utilizadores a percepção da sua localização na estrutura hierárquica do site. Este feedback pode ser dado de várias formas. Vamos ver então 4 dessas formas. Primeiro, através de breadcrumbs, indicando o caminho hierárquico desde a página inicial até à página atual, útil quando a hierarquia dos conteúdos é superior a 2 níveis, como por exemplo, início, seção 1 e subseção, página atual. Fazer com que o texto dos links corresponda ao título usado na tag title, das páginas de destino. Criar estruturas de URLs amigáveis que sejam relacionadas com a localização do utilizador no site. E, por fim, alterar a cor no menu em que o utilizador se encontra, incluindo as subcategorias. Vamos ver então um exemplo. Site SAP Desporto, onde o menu e o submenu indicam qual a secção em que o utilizador se encontra. Neste caso, é Futebol, Taça de Portugal. E a frase de hoje é: simplicidade é subtrair o óbvio e acrescentar o significativo, de John Maheda. Obrigado e até ao próximo objeto de aprendizagem.